Tema de hoje: a complexidade da mente humana. E como é complexo falar desse assunto. Como é difícil falar de um assunto desse. Como eu escrevi ontem para a maioria de vocês, mandando o recado e a chamada para o culto de hoje, segundo os pesquisadores, cientistas, especialistas na área, eles calculam que passam mais ou menos 10 mil pensamentos pela nossa cabeça diariamente. Se você somar isso, segundo a soma que eles fizeram, significa que num ano você vai ter quase 3,5 milhões de pensamentos. Numa vida, de repente uma vida aí de 50, 60 anos, 200 milhões. E como dizem por aí, se nós somos o que pensamos, e dizem isso por aí porque a Bíblia diz isso. Certa vez Salomão escreveu: assim como o homem se imagina, assim ele é. Então, conforme nós pensamos acerca de nós mesmos, nós agimos, nós somos. Uma mudança em nós, do nosso caráter, na nossa mente, ela só acontece para o lado bom quando nos convertemos. Nós sofremos diariamente com um turbilhão de pensamentos. Nós fomos formados desde criança, na onde vivemos, com quem vivemos, ouvindo, captando através de vozes, de televisão, hoje através de internet. Nós fomos formados, moldados pelos nossos pais, pelos pensamentos deles. Nós enganjamos-nos na religião dos nossos pais, porque nós fomos moldados, a nossa mente foi moldada assim. E aí quando a gente cresce, quando a gente vai se desenvolvendo, esses turbilhões, ou esse turbilhão de pensamentos que nós temos, eles vão nos afetando, afetam a nossa alma, afetam o nosso corpo. Eu já disse aqui, repito, 70% das doenças que as pessoas têm no seu corpo são psicossomáticas. Elas começam na mente. A pessoa primeiro recebe uma informação, pensa sobre isso, e depois ele acaba falando. E Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, nesse sentido de mente, essa mente complexa que nós temos, e nós vamos estudar em outros domingos um pouco mais profundamente, essa complexidade da mente humana nos leva a viver o que nós estamos vivendo hoje, dentro das igrejas com os chamados cristãos, que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, que se dizem evangélicos, que se dizem vencedores ou mais que vencedores, mas que no cotidiano, na vida diária, continuam vivendo a mesma coisa, o mesmo tipo de fala, o mesmo tipo de olhar, o mesmo tipo de pensamento, ano após ano, ministração após ministração, estudo após estudo. Ainda assim as pessoas, elas parecem que não entendem o que se é ministrado através da palavra. Por isso que é importante conhecer a Bíblia, por isso que é importante lê-la, conhecê-la. E hoje, apesar do privilégio que nós temos por conta da internet, de ouvir mensagem daqui, mensagem de outros pregadores, tem gente que gosta do pregador A, pregador B e acaba ouvindo. Tem gente que ouve 3, 4, 5 ministrações de palavra durante a semana, mas isso não consegue mudar a vida dessas pessoas. É incrível como a mente humana hoje, ela está tão conectada com esse mundo, tão voltada para esse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Roma, acompanha aqui no telão, em Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele disse assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, de que forma? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Você raciocina quando você está cultuando a Deus. Você pensa quando você cultua a Deus. E se nesse momento você tiver com os pensamentos no mundo, você vai acabar perdendo a oportunidade de estar na presença de Deus e desfrutar dessa presença. É o que acontece na maioria dos cultos. Tem gente que vem no culto, a palavra entra por um lado e sai pelo outro. Isso não consegue atingi-lo, mudá-lo. Paulo ainda diz no versículo 2, não se amoldem, não tenham molde ao padrão do mundo, porque o mundo tem um molde, e as pessoas elas estão encaixadas neste molde. Ele diz, transformem-se pela renovação da sua mente. A minha mente, a sua mente tem que ser renovada. Senão nós vamos sucumbir, nós vamos viver o que os cristãos estão vivendo hoje. Muitos cristãos estão vivendo hoje dias difíceis. Pastor, mas não é para eu viver dias difíceis? Sim, você pode até passar por dias difíceis, mas você passa. Crente, cristão, servo de Deus não foi feito, criado, formado para viver, chamado por Deus para viver em dificuldade. A gente passa, mas a gente passa pela dificuldade. Tudo começa na mente. O que você pensa, o que você fala. E aí ele diz, se você transformar, renovar a sua mente, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os cientistas, eles estão discordando dessa informação de 10 mil pensamentos por dia. Mas meu irmão, minha irmã, não precisa de 10 mil pensamentos por dia para você, para eles te levarem para baixo ou para cima. O que nós somos, o que nós fomos formados, foram baseados nas informações que nós recebemos. Eu já falei aqui, repito, quem deu ouvidos para essas informações que nós recebemos via televisão, em relação a essa pandemia, a gente está vivendo um tempo difícil. Aliás, eu aproveito para te dizer, não deixe de usar a máscara, não deixe de usar álcool gel sempre, não deixe de lavar as suas mãos sempre, mas as informações que nós recebemos, ou que a maioria recebe, são informações compradas, são informações mentirosas, moldadas segundo o interesse de grupos, e a maioria das pessoas que ouvem essas informações, elas acabam acreditando, aquilo entra no pensamento, na mente. Então, o que nós vivemos hoje no mundo, um mundo de gente com depressão, já foi dito, para você ter uma ideia, foi dito por especialistas em 2014, 2013, que 2020, 2019, 20, 21, 22, seria o século da depressão. E é o que nós estamos vivendo hoje. Pastor, mas eu não posso ter depressão, meu irmão? Depende de você. Depende da tua vida. A questão que eu quero estudar com os irmãos hoje é que nós precisamos ter inteligência suficiente, sabedoria suficiente. Nós somos cristãos. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Ele entrou na tua vida. Se o Espírito Santo se move em você, e a gente canta aqui, o Espírito Santo se move em mim, se move em você. Então Ele quer nos capacitar, Ele quer nos levar a viver aquela vida que nós não estávamos vivendo, porque nós estávamos cegos. Aí no dia que nós abrimos os nossos olhos espirituais para Deus e o enxergamos e vivemos e desfrutamos, as coisas nesta terra provavelmente devem mudar. Aí entra a questão da fé, entra a questão da esperança, tudo isso começa na mente. Por isso que Tiago, o meio-irmão de Jesus, na sua escrita, acompanha aqui no telão, Tiago capítulo 1, versículo 5, ele disse assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, presta atenção, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Por quê? Ora, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque ele tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. E o que mais nós vivemos hoje são pessoas instáveis, pessoas que acreditam em tudo, porque ela não tem um pensamento fixo, ela não tem uma definição dentro da sua mente. Por isso que eu repito o tema aqui: a complexidade da mente humana é muito grande. E se nós não tomarmos um posicionamento diante de Deus como cristãos, e por isso nós vamos ler um texto daqui a pouco que vai nos mostrar isso, vai depender de nós, porque Deus já fez o que precisava ser feito. Jesus Cristo já nos libertou do pecado, Jesus Cristo já nos livrou do inferno, Jesus Cristo já nos deu a vida eterna. Ponto. Isso é fato. Agora, nós somos tentados todos os dias. A nossa mente, ou a mente de muita gente, principalmente dos jovens, dos adolescentes então, a mente dos adolescentes hoje, ela está sendo treinada pelos videogames. Os videogames de hoje, tem joguinhos muito legais, bacana, mas tem muita coisa nos videogames de hoje que está treinando a mente dos jovens. Aí depois você acha assim, deu uma loucura no menino de 17, 18 anos, de entrar numa creche com uma espada e cortar a criança do meio, cortar a professora. Como é que aconteceu isso? Ele ficou louco? Aconteceu... Não! Provavelmente ele está sendo treinado desde criança com os videogames, os jogos que ele assiste, as coisas que ele assiste, o que ele brinca. Eu até falei esses dias para alguns irmãos, se você já assistiu aquele filme Gente Grande, no começo, o pai dele está falando assim: escuta, vamos brincar aqui, eu tenho um brinquedinho antigamente, a gente joga, vai subindo, quem descer e tal, começa de novo. Pô, isso aí é coisa de menina. E o que vocês estão jogando? Não, aqui nós estamos num navio, estou cortando a cabeça e tal. Nossa, mas vocês estão matando? Quanto mais matar, mais ponto faz. E se jogar na água então, e joga uma velhinha na água, né? E é mais pontos. Ele fala: meu Deus, onde nós vamos parar? É o que nós estamos vivendo hoje. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas meu filho está em casa, ele está assistindo televisão, ele está com os seus joguinhos, graças a Deus não está na rua. Às vezes é até pior, irmãos, toma cuidado. Quem tem que treinar e moldar a mente dos seus filhos é você. Você que é pai, você que é mãe. Você tem que aprender a tomar cuidado com as coisas que você assiste. Porque o que as pessoas assistem hoje está moldando a mente delas. O que tem de novela. Meus irmãos, nas novelas de uma determinada rede de televisão, essas novelas já há anos, aos poucos são embutidos relacionamento entre mulher com mulher, homem com homem, aos poucos foi colocado. E aí todo mundo ficava assim: onde já se viu? Meu Deus! Até algumas religiões se manifestavam contra. Onde já se viu esse canal colocar isso? Até que um belo dia colocou lá uma mulher beijando uma mulher. Até que um dia colocou lá um homem beijando um homem. Hoje em dia essas novelas estão fazendo isso, falando disso, e as pessoas não falam mais nada. Por quê? Porque hoje tem a associação disso, a associação daquilo, tem a defensora disso, a defensora daquilo, então você não pode mais falar, porque senão você vai ser processado e tal, e toma cuidado. Então eles estão tomando posse, a minoria está mandando na maioria. E as pessoas estão aceitando isso normalmente. Os filmes de hoje, eu confesso para vocês, eu gostava muito de assistir filmes. Os filmes que eu gostava de assistir, esses filmes de guerra, de morte, não eram tão como hoje. Eu assisti aquele Mercenários uma vez, o primeiro, eu fiquei meio assim, do segundo para frente, eu não consegui assistir mais. É muita morte. Esses dias eu estava vendo uma sinopse daquele John Wick, 3 filmes, o cara em um mata 75, no outro ele mata 72 e no outro ele mata 80. Um cara sozinho, o cara é o Rambo, mata todo mundo. Inacreditável. E você vai assistindo aquilo vai entrando na tua cabeça. Infelizmente nós estamos vivendo hoje um tempo muito difícil. Por isso, meu irmão, meu conselho para você que é jovem: desliga a televisão, ou se tiver que ligar, liga num programa evangélico, liga num programa instrutivo, liga num canal que fala, por exemplo, a vida dos animais, aprenda alguma coisa.
Porque senão você vai ser treinado, a sua mente vai ser treinada. E lá na frente você vai começar a viver o que muitos jovens estão vivendo hoje. Ainda hoje de manhã eu li que um homem pegou uma criança de 6 anos e pulou do 17º andar lá no centro da cidade. E deixou uma carta se matando. É isso que nós estamos vivendo hoje. E por quê? Porque tudo começa na mente. A gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala por aí, com o que se faz por aí, com o que se ensina por aí. Dia desses, conversando com uma irmã, e ela dizia, essa irmã, para mim, era uma irmã de uma outra igreja. Ela dizia assim: eu não sei o que aconteceu com a minha filha. A minha filha, em um determinado momento, ela deixou de gostar de homens e começou a gostar de mulheres. E aí a gente começou a conversar e, como um pouco de psicologia e a pouco que a gente aprende, eu perguntei: escuta, mas deve ter acontecido alguma coisa. Lá atrás, quando ela tinha tal idade, aconteceu isso. Depois, passado alguns anos, aconteceu que ela começou a ouvir muito esse negócio de não coma carne, porque quem come carne, coitado dos animais que foram, vai saber de que forma que os animais foram mortos, tadinho deles. Então não coma carne desses animais, esses caras matam os animais e vendem, então para de comer. Aí ela parou de comer, ficou acho que 2 anos sem comer carne, se tornou a tal chamada na época de vegetariana, só comia vegetais. Aí eu falei para ela: você sabia que quando Deus fez o homem e Adão saiu do paraíso com Eva, expulsos, Deus deu uma determinação para eles. Isso está em Gênesis, acompanha aqui, 3,17. Deus falou assim: ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Versículo 18: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Nesse espaço de Adão até Noé, a humanidade, ela caiu assim, espiritualmente falando, de uma tal forma. Por quê? Um dos livros, uma teoria da Rebecca Brown, uma escritora americana, eu li todos os livros dela, e ela disse uma determinada vez, e olhando para esse texto, é uma realidade: até Noé o homem não comia carne. E por conta de não comer carne, carne traz sustância para o corpo e automaticamente para a vida. Ele foi se enfraquecendo e ele perdeu a mão. Aí Deus vem e diz que vai destruir todos e só encontra em Noé e na sua família. Você sabe dessa história. Noé é escolhido, ele constrói a arca, ele é colocado dentro com um casal de cada animais. Depois do dilúvio morreu todo mundo, sobrou ele, eles começaram uma nova vida. Aí nessa nova vida, Gênesis capítulo 9 agora, versículo 1, Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo-lhe: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Olha que interessante: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Todos os animais. Que tipo de animais? Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles serão entregues em suas mãos. 3, tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Porque Deus viu que o homem sem carne ele ia ficar mais fraco. E isso é comprovado cientificamente. Mas aí vem a geração que fala assim: você não pode comer carne. Você não está vendo que é algo que é preparado justamente para deixar a pessoa fraca, para ela ser mais suscetível e perder a mão e sair da presença de Deus? Quando eu falei com essa irmã, eu disse: está aí, foi por essa porta que o inimigo conseguiu entrar. E Deus está falando aqui. Eu acho interessante esse texto, porque todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Mas a maioria de nós treme diante dos animais da terra, né? Inclusive da barata. Tem gente que tem medo de barata. Aqui não, todo mundo aqui é corajoso, né? Não, barata eu não tenho medo, mas quando ela voa...
Eu me lembro de um irmão que uma vez teve uma enchente, ele chegou em casa e tinha uma ratazana no quintal, desse tamanho assim. Ele deve estar assistindo a gente. E ele chegou e a mulher falou: ai meu Deus, um rato. Deixa comigo. E ele foi perto dela. Quando ele foi para dar uma bica, ela levantou assim, ficou assim. Aí ele saiu correndo. Jesus. E era para nós dominar, né? Você vê como é que é a mente humana. Bom, tem gente que deixa de comer carne, e você fala assim: mas a Bíblia fala. O único relato bíblico que Deus deixou para o homem é para não comer carne pingando sangue. Se você tem esse hábito, leia a Bíblia para você adquirir. Não, pastor, mas eu gosto daquela carne assim, ó, só por fora queimadinho, por dentro toda. Eu não gosto, eu gosto de carne bem frita. Mas toma cuidado, é a única coisa que a Bíblia fala. Tem também ensinamentos para não comer carne de porco, porque a carne de porco, ela era considerada, né, na época, uma carne imunda. E uma vez no passado, meu pai foi questionado por aquelas pessoas bem assim, e falaram para ele: pastor, o senhor come carne de porco? Ele falou: não, eu não como. É por isso que eu gosto do senhor. De porco eu não como, eu só como de porca. Esse pessoal que ficava em cima disso. Falando sobre sexo, qual é o pensamento que está na cabeça do ser humano hoje? Sexo é livre. Sexo eu posso fazer a hora que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser. Esse é o pensamento de hoje. E é óbvio, na liberdade que Deus deu para o homem, você pode fazer o que você quiser. Agora, isso tem consequências. E consequências terríveis. Só que a mente das pessoas, elas foram treinadas assim: não, Deus ama todos. E ama mesmo. Nós tivemos um embate, né, pastor Paulo, com o pastor Bob esses dias aí indo para Itapetininga. E ele falou: não, eu não acredito que Deus ama todos. Não, Deus ama todos, senão a Bíblia seria mentirosa. Deus ama todos. E se você se arrepender, Deus perdoa todos aqueles que se arrependem. Agora, não brinca com Deus não, porque quem brinca com Deus se lasca. Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe, diz a Bíblia. Então não adianta dizer, como dizem hoje aí: o sexo é livre. Não, o sexo, segundo a Bíblia, é bom depois do casamento. Antes do casamento é errado, vai te trazer problemas. Quando? Amanhã? Não sei, lá na frente. Deus é que sabe. Cuidado. Mas hoje em dia é normal, né, meu? Homem com homem. Você não viu aquele casal de homens que lindo, né, credo? Você não viu aquele casal de mulheres que lindas? Deus me livre. Não, mas hoje pode. Já foi liberado o casamento gay. Foi liberado porque as leis que foram criadas do jeito que são criadas, nas caladas da noite. E o povo não está nem aí. Eu falei ontem para os irmãos estavam falando assim: você viu o combustível? Está 5,60 a gasolina, meu Deus, que roubo! E sabe para quem que ele reclama? Ele reclama para o frentista. Pô, você vê que os caras estão roubando, né? Você tem que reclamar com o governante. Mas não, o povo não sabe pensar. O povo reclama, mas vai lá e enche o tanque. E paga. Fazer o quê? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver. Não, pera um pouquinho, você tem que começar a pensar. Nessa questão sexual, isso é errado. Olha para a Bíblia, Levítico capítulo 20, versículo 13, acompanha aqui no telão, diz que se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticarão um ato repugnante, e naquela época terão que ser executados, pois merecem a morte. Então as meninas de hoje falam assim: está difícil arrumar homem, né? Que infelizmente tem um monte de homem aí também, Deus me livre e guarde, saindo do armário, né? Eu não me conformo, sinceramente eu não me conformo. Eu acho que eu estou ficando velho, deve ser isso. Eu não me conformo. Aí vem dizer que a genética, que a ciência, meu papo furado. Aí depende de como a pessoa é criada, depende do que ela ouve. Depende de como os pais reagem quando é criança, com o que ele ensina, o que ele fala, pelo amor de Deus.
A gente tem que tomar cuidado com isso. E é o que está acontecendo hoje. Então hoje é normal. Não, não é normal, pode ser até comum. Normal não é. Normal é homem casar com mulher, mulher casar com homem. E se você olhar para a Bíblia, Paulo ainda vai dizer assim: se eu fosse você, eu ficaria até solteiro. Que como disse o Cláudio Duarte uma vez, né? Deus formou Adão e Adão estava lá, né? Curtindo, saradão, bonitão, levantava, comia do fruto daqui, do fruto dali e tal. Até que uma hora Deus olhou e falou assim: esse cara está muito feliz, eu vou arrumar um problema para ele. Aí criou a mulher. Cláudio Duarte que fala, não sou eu, só estou repetindo, tá? Vamos brigar com ele. Deus fez a mulher para completar a vida do homem. Ué? Homem com mulher, mulher com homem. O que passar disso é procedência maligna. Mas hoje em dia, as crianças estão sendo ensinadas. Os desenhos de hoje mostram isso. Os filminhos de hoje mostram isso. Eu não sei como é que tem crente que gosta de assistir, por exemplo, aquelas séries lá. Séries que só falam de morte. Já viu aquela série de morte? Aquele lá que os caras estão tudo morto-vivo. Como é que chama aquilo lá? Walking Dead, obrigado. Eu vou assistir a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira. E a Bíblia? Depois eu leio a Bíblia. Quero ver os caras morrer. Quero ver os caras comer. Para com isso. Molde a sua mente com coisa boa. Amém, irmãos? Amém ou ai? O apóstolo Paulo, ele escreveu algo para a igreja de Colossenses, capítulo 3, guarde esse texto, versículo 1, dizendo o seguinte: portanto, já que ressuscitaram com Cristo, quem morreu aqui matou o velho homem e nasceu de novo. Quem? Levanta a mão assim bem alto. Isso, obrigado. Então é comigo e contigo que ele está falando. Se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão na Globo, no SBT, na Band. Procure as coisas que são. Por quê? Ele explica: onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2 ele fala assim: mantenham os pensamentos no domingo nas coisas que são do alto. Não, mantenham os pensamentos nas coisas que são do alto e não nas que são terrenos. Mas é difícil você falar assim: vou virar aquele crente, toda hora eu estou assistindo pregação, ouvindo louvor, lendo Bíblia. Que bom seria que fosse assim, porque se fosse assim, a gente não teria tanto crente aí deprimido, chateado, triste, derrotado. O problema é que você e eu, ou a maioria de vocês, ou das pessoas hoje, se enchem durante a semana com a programação da televisão, do rádio, da internet, informações daqui, informações dali. Pastor, mas é ruim receber informações? Se a tua mente for fraca, é ruim. É melhor você nem ler, nem ouvir. Porque se isso for mexer com você e trazer para você problemas depressivos, de ansiedade, de tristeza, é melhor você nem ouvir, nem ver, nem ler. É melhor você ler aquilo que edifica, que leva você para o alto, e não coisas que levam você para baixo. Mas é difícil, né, pastor? É difícil porque durante a semana está passando aquela série lá, e é nova. Como o pastor aqui, o pastor Eliseu falou semana passada, ele foi atender uma irmã, o filho dela está com problema, tendo visão. O que ele está assistindo? Lúcifer, aquela série Lúcifer. E eu confesso para vocês que eu assisti uns 3, 4 episódios, tá? Para entender como é que era. Eu assisti sim, lá atrás, quando saiu essa série, uns 3 ou 4 episódios. E é legalzinha, é bacaninha, mas a mensagem por trás, esse cara chamado Lúcifer, ele se envolve com mulheres, ele tem a mulher que ele quer, ele tem dinheiro, ele faz o diabo. Você me entende? E é isso que as pessoas vão assistindo e falam: nossa, é assim? Então eu vou fazer um pacto com o diabo, quem sabe ele não me dá todas as mulheres do mundo, né? Você pensa que não tem tonto que faz? Eu quero ler com você um texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Agora sim vamos entrar na mensagem. 2 Coríntios capítulo 10. Hoje eu estou animado, tá? Segundo Coríntios, capítulo 10,
Versículo 1. Você que está em casa, provavelmente você vai ter aí. O texto diz assim: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Pausa aí. Dá uma pausinha aí, por favor. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, porque ele identificou e foi informado que estava acontecendo algumas coisas com os irmãos de lá. Principalmente com essa questão de pensamentos, atitudes. As atitudes deles, e o diabo age no meio da igreja, infelizmente, e leva pessoas, em vez de serem portadores de bênção, portadores de maldição. Então, Paulo, quando ele ficou sabendo, ele escreve para a igreja, e ele diz assim: olha, pela mansidão, vou começar de novo, e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz, quando ausente. Tipo, na presença de vocês eu falo assim, tal, mas quando eu estou longe, eu falo mesmo. Versículo 2 ele diz assim: rogo-lhes que, quando eu estiver presente, quando eu estiver com vocês aí, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer. Por quê? Ora, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Versículo 3: pois embora vivamos como homens, e entenda aqui homens no sentido criação, homem e mulher, embora vivamos como homens ou como humanos, esse corpo aqui, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu vou te explicar daqui a pouco isso. 4, ele diz: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5 ele diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento. Para que levar cativo todo o pensamento? Para torná-lo obediente a Cristo. Aí ele diz assim, ele pega pesado na escrita: e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que estando completa a obediência de vocês. Versículo 7, vocês observam apenas a aparência das coisas. Ele diz: se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, assim como Cristo, nós também pertencemos a Cristo. Versículo 8, pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, eu não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não destruí-los. Tipo assim, eu estou dando uma dura de vocês, eu estou dando isso para edificar vocês, eu estou falando isso para vocês mudarem a atitude, e não é para destruir vocês. Versículo 9, não quero que pareça que eu estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. 10, porque alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas pessoalmente ele não impressiona e a sua palavra é desprezível. Versículo 11, ele encerra aqui até o 11, eu quero ler: saibam tais pessoas, que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. O que Paulo quis dizer aqui? Gente, vocês têm que tomar cuidado com as atitudes de vocês, o que vocês estão pensando. Vocês não estão vendo que vocês recebem a palavra, e em vez de você ouvir a palavra, entender e praticar, você cria uma fortaleza na tua mente, e isso proíbe ou interrompe a palavra de agir na tua vida. Às vezes fala-se, como eu falei há pouco, a comer carne, sexo, assistir televisão, assistir programas, séries, filmes, assistir isso, assistir aquilo, ler livros que em vez de trazer coisas boas, trazem coisas ruins, receber informações ruins. Você não cria uma fortaleza, você abre a mente e recebe.
Agora, quando alguém te prega a palavra e te ensina que você deve mudar a sua atitude, já que você está em Cristo, pensa nas coisas que são do alto, pensa naquilo que é bom. Não, você cria uma fortaleza e fala, não, isso aí não é para mim não. Não é para mim, porque... e principalmente quando fala de dinheiro. Falou de dinheiro na igreja, a pessoa cria uma fortaleza na cabeça, assim, não entra nada. Não, esse negócio de dar dinheiro para a igreja, não. Paulo está falando isso. Eu te dou um conselho. Porque vocês estão falando que quando eu estou com vocês eu não sou muito duro, mas quando eu estou longe eu sou duro. Então eu vou ser inclusive pessoalmente, se eu tiver a oportunidade de estar com vocês novamente. Como hoje aqui. Paulo está dizendo o seguinte, se eu fosse vocês, eu pegava esses pensamentos que vocês têm e levava eles cativos a Cristo. Eu não sei se você sabia, mas o dicionário, ele define a palavra cativo, que ou quem perdeu liberdade é preso ou encarcerado. Indivíduo que foi forçado à escravidão. Isso quer dizer cativo. Então Paulo está usando essa palavra como uma figura de linguagem, dizendo o seguinte, você tem duas escolhas na sua vida. Preste atenção, você escolhe. Eu e você temos duas escolhas. Ou a minha mente ela fica cativa a Cristo, a sua palavra, eu creio, eu pratico, eu penso, ou a minha mente ela fica cativa ao pecado, ao mundo. E aí eu crio fortalezas, que quando fala assim, cuidado com o sexo ilícito, não, todo mundo faz, eu também vou fazer. Cuidado com esse negócio de homossexualismo, não, hoje em dia é normal, não. Cuidado, e aí a pessoa vai ouvindo, e ela está na igreja, mas ela fala, não, isso aí não. Ah, não, isso aí sim, isso aí é legal. Não, mas isso aí não. Você tem duas escolhas, ou você tem a mente cativa a Cristo, ou você tem a mente cativa ao mundo. Você escolhe. Agora a gente passa de segunda a sábado com a mente ligada no mundo. Mas eu não posso, pastor? É lógico que pode. O que eu estou querendo te mostrar hoje é que a mente humana é tão complexa, que se você absorver toda a informação que se é dada durante a semana, você vai ter 10 mil pensamentos na sua cabeça por dia. Isso vai mexer com você, vai mexer com o teu brio, vai mexer com a tua sexualidade, vai mexer com a tua inteligência, vai atrapalhar o teu crescimento, vai levar você para baixo, vai levar você para a zona de conforto. Você precisa manter a sua mente cativa em Cristo, porque quando a sua mente está cativa em Cristo, você fala assim, eu tenho que orar, mas meu corpo não quer, mas eu vou orar. Eu tenho que ler a Bíblia, mas eu estou com sono, eu vou vencer o sono, eu vou ter que ler a palavra, e a palavra vai ter que entrar no meu coração. Por isso que o salmista escreveu, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. Paulo estava falando dessa batalha espiritual que a gente vive diariamente. Ele entendia que a mente humana era muito complexa. Eu não tenho mais tempo de falar muito mais coisa, mas essa questão de mente, ela é tão complexa, que quando você é criado, formado, perto de pessoas negativas, pessoas pessimistas, isso vai entrando na tua cabeça, que se você não tomar cuidado, você começa a viver igual. Como tem pessoas no mundo hoje negativas, pessimistas. A mente dele só absorve, só entende o lado ruim das coisas. Por isso que hoje em dia, para os crentes, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque senão ele vai ficar chateado. Ele vai ficar chateado. Paulo está falando aqui, vocês estão falando que quando eu estou com vocês, mas por trás eu estou falando, por que eu estou te falando isso? Paulo disse, para edificar a tua vida. Eu não estou falando isso para destruir a tua fé. Eu estou falando isso para edificar a tua vida. E você fala assim, poxa, mas é duro. Sim, é duro, mas é bom. É igual o teu pai ou o meu pai, quando pegava a cinta para me dar umas cintadas, na hora doía, mas depois eu entendia, não precisava mais e não vou mais fazer isso. Eu não quero apanhar de novo, ainda mais do meu pai, Deus me livre e guarde. Vassoura e cabo quebrando as minhas costas, Deus me livre, vou obedecer meu pai. Paulo está falando isso. Existe uma batalha, irmãos, na nossa mente diariamente. Nós recebemos um turbilhão de informações. Nós recebemos essas informações e aí a gente vai processando. Como é que a gente processa? Sempre para o lado negativo.
Eu já falei aqui, você vai no médico, o médico fala um negócio para você, dá uma informação para você. Sua diabetes está alta. Você fala, ai meu Deus, está alta quanto? Ai, está 200 e pouco, o normal é 100. Ai meu Deus, será que vou morrer? Olha, se você vai morrer, cuidado, você vai morrer. Ai Jesus amado, aí agora o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu não vou poder comer mais isso, aquilo, blá, 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 blá. Ai meu, aí agora, Jesus, tem misericórdia. É o que eu falo quando eu vou no médico, está amarrado, em nome de Jesus. Esses dias eu fui fazer nunca fiz na minha vida, foi a primeira vez, obrigado minha esposa, ressonância magnética do meu ombro aqui, né? Aí a moça falou, o senhor deita aí e tal, parecia uma nave espacial, você vai entrar, quem já fez sabe o que eu estou falando, né? Eu falei, mas e aí, tem um café, me deu uns fones, né? É na Alfa FM, Ela falou, não, o senhor vai ouvir um som rave daqui a pouco, vai ser muito bom. Ela curtiu a brincadeira. Aí tá bom, aí colocou aqui, ali e tal, fica assim, deita e fica sossegado. Tá bom. Aí ela aperta um botão, eu vou para dentro da máquina. E o negócio fica aqui na tua cara. Aí você abre o olho e fala assim, meu Deus, eu vou morrer aqui. Jesus amado, olha, não tem nem como aqui, meu Deus. Foi 10 segundos assim, até que na hora eu fechei os olhos e falei assim, opa, calma aí, pera um pouquinho, sou servo de Deus. Aí eu comecei a cantar um corinho que nós cantamos aqui na quinta-feira, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. E começou lá, tum, tic-tac, tic-tum, tic-tac, tic-tum, aquele barulho que faz. E eu lá na música, um hino, tal. Aí acabei de cantar, falei, e agora? Vou cantar de novo. Quero que valorize o que você tem. Aí deu 10, 15 minutos, quando deu 15 minutos, vou cantar outra música aqui, aquela lá. Grande... Eu sei, só pensando, eu digno de... E a moça falou que era rápido, né? E está demorando, mas vamos lá. Na cidade do nosso Deus. Aí ela vem lá e aperta o botão e sai. Eu falei, graças a Deus. Falei, só que é o seguinte, deu um probleminha na máquina. Estou falando sério. Só acontece comigo essas coisas, não sei se aconteceu com você. Aí ela falou, falta só 2 imagens. Eu falei, tá bom, vamos lá. Apertou o botão, eu fui para dentro e fechei o olho. Grande é o Senhor e muito digno de... Até passar. Aí saí e tal, tudo bem, deu certo, beleza, já me deu as imagens, trouxe, enfim. Porque se eu fosse fazer como todo mundo faz, ia ficar desesperado lá dentro, né? Porque dá um desespero. Mas quando você tem controle da mente, quando o Espírito Santo se move em você, você aprende a controlar a situação. Amém, irmãos? Amém. As pessoas dão informações para nós. Porque... Espera um pouquinho. O que diz a palavra? A palavra do Senhor, Deus disse assim, por pior que seja a situação, por pior que seja o problema, eu estarei com você todos os dias. O apóstolo Paulo, ele escreveu Filipenses 4:8, é um versículo que eu repito muito. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ele ainda vai longe e fala assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Quando a gente coloca o nosso pensamento no Senhor, e parece difícil às vezes, né? Colocar esse pensamento no Senhor, e eu sei que é difícil, aí a questão de treinamento, é questão de ter uma mente voltada, cativa, prender a sua mente em Cristo. Pastor, como é que eu faço isso? Lê a Bíblia, irmão. Ore mais. Se for o caso, faça um jejum. Mas mantenha a sua mente cativa. Pense nas coisas que são do alto. Não tem futuro para esse país. Não tem futuro para o mundo. Pode até não ter, mas para eu e você temos, porque nós temos um futuro guardado em Cristo Jesus. Ou seja,
a complexidade da mente humana nos leva a pensar no que é ruim. Nós somos moldados assim, a gente vive isso. Por isso que Paulo escreveu algo, e eu quero encerrar lendo com vocês essa palavra aqui em Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo escreve. Romanos capítulo 8. Que é um texto também muito conhecido. Só vou repetir aqui. Versículo 5. Está assim escrito: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Amém? Está escrito isso aí? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Agora, quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6 ele diz: a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Ora, porque ela não se submete à lei de Deus. É óbvio. Nem pode fazê-lo, essa submissão não existe. Versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Repito, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. 9, entretanto, vocês, aleluia, vocês irmãos, nós aqui, você que está em casa, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 10, mas se Cristo está em vocês, amém? Cristo está em vocês? Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ora, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, 12, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Por quê? 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então não adianta dizer que todo mundo é filho de Deus, que nem todos são filhos de Deus. Só os que são guiados pelo Espírito de Deus. E você só recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se você declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é bíblico. 1 Coríntios 11. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba quer dizer Pai, ou seja, Pai, Pai. 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, aleluia, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que Paulo está explicando aqui? Está dizendo o seguinte, gente, não viva segundo a carne, porque a carne ela vai levar você para o buraco. Porque se o seu pensamento for pensar na sua carne, principalmente quando você é jovem, né? Você fala assim, nossa, eu estou aqui, todo mundo namorando, e eu aqui. Todo mundo bebendo, e eu aqui. Todo mundo cheirando, e eu aqui.
Nossa, todo mundo curtindo a vida doidada e eu aqui na igreja. Não, isso não pode. Eu vou pintar e bordar também. Depois Deus é bom, amor, Ele vai perdoar. Cuidado. Cuidado. Que o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Cuidado. Como eu preguei aqui uma vez, uma hora a conta chega. Agora, se você tiver um pensamento cativo a Cristo, e eu já ouvi isso de vários irmãos aqui da nossa igreja e de outras, se eu tivesse ouvido a palavra de Deus e guardado ela no meu coração, eu não estava vivendo metade do que eu vivo hoje. Mas infelizmente a gente ouve a palavra, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque a gente está tão ligado no mundo que tudo que o mundo fala é lei, e não é. Lei é a palavra. E a palavra diz que Cristo nos libertou para a gente viver liberdade. Cristo nos deu novamente o direito de sermos livres, não de sermos escravos, de sermos livres. Em vez do pecado nos dominar, nós dominarmos o pecado. E é possível, é lógico que é possível. Para quem? Para quem tem a mente voltada para as coisas de Deus. E como eu disse, a mente é muito complexa. Mas, para encerrar aqui, Jeremias 17:10. Está escrito: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Pensamentos bons, pensamentos otimistas, pensamentos cristãos. Pastor, e quando vier aquela tentação assim, ai meu Deus, ai agora, ai meu Deus, aí fecha o olho e fala assim: Deus, em nome de Jesus, me ajuda a vencer essa tentação. E eu já falei aqui no passado, vou falar uma coisa, cartão de crédito mesmo, já falei aqui, como é que você vence a dívida do cartão de crédito? Guardando na geladeira, no congelador. Porque quando você tiver aquela vontade de gastar, você fala assim: mas eu já paguei tanto juro na minha vida, meu Deus do céu, mas eu vou gastar. Quando você pensar, ele está no congelador, até descongelar, passou a vontade de gastar. Da mesma forma, outras atitudes das nossas vidas, a gente controla com a nossa mente. Você controla. Veio a depressão. Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, acho que eu vou morrer. Não, espera um pouquinho. Eu vou morrer no dia que Deus determinou que eu vou morrer. Eu não vou morrer por causa dessa situação, daquela situação, não. Eu vou morrer no dia que Deus determinou morrer. E no dia que Deus terminar, eu morro. Mas se eu morrer, eu tenho certeza que eu ainda vou estar na presença dEle e vou passar a eternidade com Ele. Então enquanto eu estiver aqui, o que vai acontecer? Ai meu Deus, o problema... Não, espera um pouquinho. Controle-se, pense, vença. Por isso que Paulo disse: eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Por quê? Porque ele falou: eu aprendi, meu amigo, viver em toda e qualquer situação. Vem o problema, eu domino sobre ele. Não é fácil, mas eu e você podemos conseguir. E depende de nós, porque o pior Jesus já passou. Ele já morreu no nosso lugar. Ele já derramou seu sangue imaculado. Esse sangue perdoa o pecado de todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. E Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele tem todo o poder, Ele está conosco todo dia, inclusive conosco aqui hoje. E nós vamos poder participar da ceia e lembrar desse sacrifício e nos alegrar. Amém? Amém. Depende de você. Mesmo sentado, fecha os teus olhos.